filmes da Disney mostram a história de Pinóquio como uma fabulosa e fantasiosa história infantil. Porém, a verdadeira história do boneco Pinóquio é na realidade perturbadora. Você é um boneco! Boneco? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Você é feito de madeira, não é de carne e osso, nem é um menino de verdade. Ele é um dos personagens mais clássicos da literatura infantil e que ficou famoso por mentir. O conhecido boneco de madeira Pinóquio foi escrito por Carlos Lorenzian no ano de 1883. No entanto, assim como em vários contos de fadas, a versão original da história era um pouco mais sombria do que conhecemos e provavelmente você teria medo de escutar ou mesmo de ler ela. Mas as histórias reais por trás dos contos de fadas mais famosos não tem nada de agradável e como já vimos aqui no canal, diferente da animação de 1940, o Pinóquio original de Carlos Collodi é marcado por a manipulação, tragédia e violência. No clássico animado de 1940, onde foi a versão que a própria Disney produziu, Pinóquio é um boneco de madeira, criado por Gepeto, e que acaba se metendo em várias confusões por não ouvir os conselhos de seu criador e seu amigo, o Grilo Falante. O nariz do boneco cresce a cada mentira contada, justamente para poder esconder as suas travessuras. Seu sonho é se transformar em um menino de verdade, mas para ter esse desejo realizado, Pinóquio precisa parar de mentir e se tornar alguém melhor. Em algum momento da trama, ele acaba salvando seu criador, que estava preso dentro de uma baleia. E por fim, com a ajuda da Fada Azul, Pinóquio tem seu desejo realizado e se torna então humano. E agora você vai conhecer a versão original, e que não é tão bela assim de ser lida. O livro As Aventuras de Pinóquio, de 1883, é um compilado de tirinhas e que eram publicadas em um formato de seriado, em um jornal italiano da época. Na trama original, Gepeto ganha um presente inusitado, um pedaço de madeira falante. Ele então decide dar vida à peça inanimada e esculpe Pinóquio. Gepeto, nessa época, era um velho solitário e viúvo. Depois da partida repentina de sua esposa, ele acabou se envolvido por um caminho da vida boêmia, bebendo na companhia de prostitutas e vagabundos, assim caindo no lado mais obscuro da cidade. Certa manhã, ele acordou no pior de seus dias. Jogado ao chão de sua oficina que estava toda suja e com a cabeça doendo, ele se viu com as vestes cobertas de vômito e urina. Foi então que reparou o quão decadente estava. Gepeto se olhou no espelho e se perguntou: isso tudo é pra quê? Uma vida de exagero selada na velhice, trazendo a decadência, a vergonha, a miséria e a desgraça. Ele decidiu então parar com a vida boêmia e se dedicou ao extremo na confecção de seus bonecos de madeira. Mas Gepeto não demorou a descobrir o motivo de sua entrada triunfante ao alcoolismo. Depois da morte de sua esposa, nada mais havia de bom grado em sua triste vida. O alcoolismo o cobria com um mundo novo e dormente, e agora que ele próprio havia se privado de tal vício, o que iria fazer com a própria vida? Ora, Gepeto era um homem casado e honrado, e ainda cultuava a memória da esposa. Ele não se casaria de novo. Outra mulher estava totalmente fora de seus planos. Então ele se lembrou da velha bruxa Doroteia, a sua irmã de criação. Os dois cresceram juntos, depois que o pai de Gepeto se casou com a mãe dela, que também era uma bruxa. Mesmo sabendo de que nada de bom vinha dessa mulher, Gepeto ousou levar ela até seu melhor boneco, assim que a irmã desse o sopro de vida e o tornasse um menino de verdade, para então lhe fazer companhia nos restos dos anos da sua vida já sem graça. No alto de uma montanha residia a grotesca bruxa Doroteia. Já estava lá toda velha e acabada, cultuando ainda a memória de sua velha mãe. Gepeto, chegando à sua casa tosca com um boneco debaixo dos braços, ele pediu para entrar. Ao ouvir a voz do irmão de criação, a bruxa feliz abriu a porta e o recepcionou muito bem, com abraços, café e até mesmo um bolo de brócolis. Gepeto contou tudo o que sentia, desde a solidão, o desejo de ter um filho, e então entregou à irmã Doroteia o boneco e implorou para que ela desse o sopro de vida. Doroteia levantou-se e então o advertiu: nada de bom sai de uma coisa destas, irmão. Uma criatura concebida por magia teria origem dos infernos e traria total caos e desordem a seu dono. Ora, escute o meu conselho e esqueça essa ideia absurda. Deixe o boneco como está, sem vida, pois qualquer chance que o mal tem de povoar este mundo, ele se instala nele todo, e o caos acontece.
Gepeto, em sua ânsia de ter companhia, ignorou o sábio conselho de sua irmã, que era tão mais solitária que ele. Fez questão quanto antes ao pedido. Ela mesma, sabendo que as consequências seriam desastrosas, atendeu o desejo de seu querido e bondoso irmão. Velas acesas por toda a sala escura. Durante a magia negra, um forte vendaval invadiu o interior da velha casa. A bruxa, com um gato preto nas mãos, segurou seu pescoço peludo sobre a cabeça do boneco e bradou aos infernos: "Conceda-me uma alma para preencher este boneco. Em troca de tal ato, dou-lhe a vida deste felino." Doroteia puxou a cabeça do pequeno gato, arrancando-a do corpo peludo. O sangue do bichano pingou sobre a face de madeira do boneco. Um temporal nessa hora se instalou do lado de fora da velha casa e todas as velas se apagaram. As árvores caíram e a montanha vibrou. Almas gritantes e errantes correram em desespero pela casa, derrubando as panelas, copos e quadros. O espelho então virou água e se derramou em cacos pelo chão de terra batida. As almas sujas lutavam em si para preencher o corpo do boneco, até que uma delas conseguiu entrar pela boca de madeira. A face do boneco brilhou e o ar adentrou dentro de seu corpo duro. O temporal parou de uma hora para outra. Um vento frio e sinistro passou pela escuridão do lado de Gepeto e Doroteia. De repente, os dois testemunharam 2 pontos claros iluminando o quarto escuro. Eram os olhos do boneco. Doroteia reacendeu uma das velas e a entregou a Gepeto, que, emocionado, foi até o boneco avivado e o abraçou, agradecendo a irmã pelo seu pedido atendido. Gepeto levantava o boneco ao alto e então soltou uma palavra. O velho coração de Gepeto nessa hora disparou, e ele, em contentamento extremo, se voltou a Doroteia e balbuciou: "Ele realmente está vivo e fala como um menino." Pinóquio se levantou da mesa e, entre tropeços e desajustes, caiu, incandescente, no chão. Gepeto pensou em acudi-lo, mas foi intervido por Doroteia. "Deixa, ele precisa aprender a caminhar sozinho às próprias custas." Pinóquio então sorriu desengonçadamente ao dar o primeiro passo bem sucedido. Gepeto e a bruxa batiam palmas lhe incentivando a caminhar. Gepeto olhou satisfeito para a irmã e a abraçou, pelo feito muito bem sucedido. Ela então lhe dava palminhas nas costas, enquanto ele a divertia: "Meu irmão, não se deixe enganar pela inocência do moleque de madeira. Ele está descendo da escuridão. Até onde eu sei, nada que preste sai de lá." Gepeto tentou ignorar a profecia que sua irmã fez e decidiu pegar o boneco de madeira pela mão e caminhou com ele feliz da vida para a sua casa, enquanto o batizava: "Seu nome será Pinóquio e tu serás meu filho." Pinóquio, aos risos, limpou os respingos de sangue de gato em seu rosto envernizado. O velho, ainda confiante na evolução do menino, muito prezava pela educação e decidiu que o colocaria na escola junto com crianças normais. Pinóquio não absorveu muito bem a ideia e queria ficar em casa, brincando com outros bonecos de madeira que Gepeto tinha. O pai então foi duro. Ele deu umas palmadas e o ameaçou, dizendo que se não frequentasse a escola, ele usaria como lenha crua para a lareira. O menino de madeira que não serve para os estudos é jogado ao fogo, junto com sua ignorância, assim, para queimar igual as madeiras comuns, dizia ele. Pinóquio ouviu assustado e às pressas acatou o pedido do velho pai. Gepeto então lhe deu 3 moedas, lhe advertindo: "O dinheiro é sagrado, ele é muito difícil de conseguir. Leve estas 3 moedas, compre caderno e lápis para usar na escola." Pinóquio fez e foi para a aula. Já no primeiro dia de aula, o menino de madeira demonstrou ser um capeta. Foi mandado de volta para casa a pedido da diretora da escola, depois de pregar alfinetes na testa de um dos alunos e o levando ao coma profundo. Pinóquio temeu voltar e servir de lenha para a lareira, então decidiu que ficaria na igreja da cidade até a hora de voltar para casa. E assim o fez. Chegando lá, o pirralho ficou encantado com o coral de meninos da igreja. O padre, avistando o menino de madeira em meio à multidão de fiéis, foi até lá depois da missa e o recepcionou muito bem em sua sala. Pinóquio aproveitou que estava falando diretamente com o organizador do coral e se ofereceu na sua parte. Então, mal sabendo que o padre ambicioso tinha outros planos: "És um boneco de madeira vivo. Sabe quanto dinheiro a igreja pode ganhar te transformando em santo?" Mas ser santo não era a intenção de Pinóquio. O menino oco queria cantar no coral. Ele chorou e, em alto desespero, chamando a atenção de quem passava pela igreja. O padre, desesperado, meteu a mão na sacola de dízimos, arrancando moedas, e estendeu ao boneco. E lhe propôs: "Não grite, menino. Pode ir levar contigo esse dinheiro.
Meninos cantores de coral é o que eu mais tenho. Agora um milagre vivo como você, tu és um milagre vivo, e eu ganharia 1000 vezes este e outros tantos de dinheiro nas ofertas. Pinóquio então se lembrou do quanto o pai valorizava moedas como aquela, chegando até a considerar sagrada. Aos olhos gananciosos, ele pôs elas no bolso, e então que estava transbordando devido à alta quantidade. Levarás muito mais do que isto se vier amanhã e servir de santo em meu altar. Pinóquio voltou para casa, feliz da vida e com os bolsos cheios. O pai estranhou tudo aquilo, mas como ele mesmo disse, o dinheiro era sagrado, e assim cedo ignorou sua origem e sorriu satisfeito, abraçando o menino de madeira. Posso conseguir muito mais, papai. O padre disse que se eu fosse santo, me daria outros tantos desse. Os olhos de Gepeto brilharam e ele deixou que o filho abandonasse a escola e seguisse com a sua nova profissão. E Pinóquio subiu no altar recém-construído. O padre, ao lado de Gepeto, contemplou o glorioso menino que estava bem instalado. Gepeto olhou desconfiado e perguntou ao padre: tem certeza que dará certo? O religioso sorriu esperançoso e disse: é claro que sim. Pessoas pagariam muito mais por possíveis milagres. Seremos ricos. E um santo vivo demonstra muito mais credibilidade do que um santo inanimado de barro. Os fiéis então começaram a se aglomerar diante do novo santo. Pinóquio em seu altar conversava com todos e aprendeu a fazer orações a eles, lhes abençoando e ganhando inúmeras moedas em troca. Ao fim do primeiro dia, o padre estava satisfeito com o resultado do plano muito bem montado. Recolheu o dinheiro e deu uma parte a Pinóquio e Gepeto. Gepeto, em contentamento extremo, só andava bem vestido. Pinóquio pensou em descer do altar, mas sentiu seus pés pregados. Desesperou-se. O padre veio até ele, junto de seu pai, e ordenou: ficarás aí agora, pois é um santo sagrado, e tens que estar sempre à espera de seus fiéis. Se ousares desobedecer, serás atirado ao fogo. Continuou Gepeto, ameaçando o menino. Pinóquio chorava em lágrimas de sangue em sua prisão gloriosa. Os fiéis que o viam contemplavam mais um milagre, e os outros tantos milagres de cura começaram a acontecer. A força de Pinóquio como santo só aumentava. Gepeto, então que estava rico, preencheu toda a solidão que sentia e voltou a beber. Até que um dia a bruxa Doroteia ouviu sobre os milagres do boneco, que reavivou graças à magia negra, e decidiu que interviria por ele, e assim o fez. Em uma manhã da missa, atravessou a multidão e foi ao encontro do boneco. Levantou os braços e gritou em voz alta: este boneco ao qual nomearam santo não passa de uma farsa montada por seu padre. Libertem-no e o deixem viver a sua vida de menino. A multidão ofendida, a julgar por ser caluniadora e descrente por não acreditar nos visíveis milagres. Sob os olhos do irmão Gepeto, que ignorou as ações dos fiéis, Doroteia foi levada até a praça pública e a amarraram em um tronco de madeira. Raivosos e com sede de justiça, atearam fogo em seu corpo. Pinóquio então foi levado à procissão e viu sua criadora queimar em carne viva, agonizando em meias labaredas. Ele então se desesperou e despregou os pés do altar. O sangue correu por seus pés de madeira, e ele correu choroso, longe do bando de fanáticos. Pinóquio, em ódio eterno, decidiu seguir a profecia de Doroteia. Subiu no palanque onde sua criadora ainda agonizava, e a brasa em meio ao fogo, e usou seu poder de santo, e amaldiçoou o padre e o pai, e todos os fiéis fanáticos, que olharam estarrecidos e condenados. Todo aquele diferente de mim, dono da carne viva, haverá pútrida a pingar de seu corpo. Eu os amaldiçoo a apodrecerem em vida. Uma peste se alastrou na cidade pequena. As pessoas começaram a ter corpos cobertos por lepra e seus membros começaram simplesmente a cair. Diante de todo aquele horror e desespero, a pobreza e a fome foram iminentes. O padre comia o que podia, e quando não tinha, se juntava a Gepeto e comia os pedaços que caíam dos corpos dos fiéis. O nariz de Pinóquio começou a crescer, e ele, imune à doença que atingia apenas a carne humana, com o nariz pontiagudo e a pele polida, se aproximou do padre e arrancou seus olhos com as unhas pontudas. Gepeto olhava o filho em desespero, e o padre agonizava, o amaldiçoando. O nariz de Pinóquio crescia ainda mais. A bruxa, então cheia de luz, surgiu dentro da igreja bagunçada, e o tocou. Cada vez que o amaldiçoam, seu nariz cresce, mas não se preocupe. Agora lhe transformei em um menino de verdade. Pinóquio olhou sua criadora e disse assustado: não quero me tornar de carne e osso. Não quero ser devorado por minha maldição. A bruxa ignorou o pedido do menino e antes de desaparecer, o transformou em um menino de verdade. Pinóquio correu em desespero pelas ruas. Os fiéis podres o viram e disseram: eis está o nosso santo. A sagrada bruxa mártir estava certa.
ele é apenas uma farsa, e pois nos amaldiçoou. Os homens podres e desfigurados perseguiram o menino de carne e osso, e em meio a seus gritos de criança foi amarrado em um grosso tronco. Seu pai Gepeto se aproximou, ainda muito sádico, ateou fogo no grosso tronco onde ele estava amarrado, queimando a pele fina do menino, que outrora fora de madeira. Pinóquio gritava enquanto a sua carne queimava como lenha verde. Meses se passaram e a peste atingiu a cidade. O padre cego, com o coração cheio de perdão, pediu que construíssem um altar em memória à bruxa Doroteia, que virou santa após arrancar os poderes do menino de madeira e que amaldiçoou toda a cidade pequena. Na época em que esse aterrorizante final foi lançado, Carlos recebeu muitas críticas de seus leitores e decidiu então lançar um novo personagem para acompanhar e instruir Pinóquio, a Fada Azul, dando uma nova conclusão à trama. A fada usava seus poderes mágicos para trazer o boneco de volta à vida, mas Pinóquio não aprendia a lição e voltava a mentir. Em uma nova aventura, o boneco viajava ao país dos brinquedos, uma terra onde não é obrigatório estudar. Por causa disso, todas as crianças acabam se transformando em burros. Pinóquio, mesmo em forma de animal, continua a aprontar e por fim é capturado e mais uma vez assassinado. No entanto, esse episódio não passava de um sonho que o boneco teve, no qual a Fada Azul diz que um menino que tem bom coração merece perdão. Pinóquio acorda, e não como um burro, um boneco de madeira, mas sim como um menino de verdade. Diferente das fábulas tradicionais em que os personagens costumam se dar mal no final, Pinóquio consegue aprender a sua lição quando vemos a versão que a Disney produziu. Mesmo assim, é possível dizer que essa é uma história da fábula às avessas. E provavelmente não é a melhor história para você apresentar para as crianças.